Bom dia, como vai? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Muitos problemas, poucos problemas, muitas dificuldades. É assim, a vida é assim, a vida humana é assim. Uma hora muitos problemas, outra hora poucos problemas, uma hora dá para solucionar, outra hora não dá para solucionar e assim por diante, né? Eu quero falar um pouco hoje com os pais. O que você tem estudado? O que você tem visto no YouTube, nas redes sociais? Quais os livros que você leu, está lendo para você educar seu filho? Eu tenho visto centenas de erros na educação dos filhos hoje. E isso me preocupa. E a gente da saúde humana, da saúde mental, da saúde comportamental, a gente fica preocupado. O nosso desejo é que todos tenham uma vida melhor. O nosso desejo é que pai e mãe tenha poucas lágrimas na adolescência, na juventude e quando esse filho se tornar adulto. Então, é necessário se analisar com calma, você fazer uma autoanálise da metodologia que você, seu esposo, ou você sozinha, ou de repente você pai sozinho que está criando só os filhos, é necessário consultar um profissional, é necessário ver os profissionais nas redes sociais, é necessário ver um vídeo deste aqui para ver se você não está cometendo erros que vai gerar lágrimas no futuro. Então, hoje a educação da maioria dos pais, ela está muito fragilizada, eu diria frouxa na questão de princípios, frouxa na questão de disciplina. A gente vê alguns pais educando filhos do sexo masculino como se fossem umas bonequinhas, como se fossem mulheres, meninas. E observa-se com muita facilidade que hoje os meninos eles são frágeis. Hoje um menino de 17 anos, 16 anos, 15 anos não consegue carregar um garrafão de 20 litros. Onde é que está a formação? Onde é que está a produção de homens? Nos lares. Onde está a produção de mulheres? Nos lares. O que eu estou passando para os meus filhos? O que eu estou ensinando para os meus filhos? Uma das piores frases hoje é a seguinte: meu filho não vai fazer nada, meu filho vai só estudar. Aí se dá internet de graça, cama de graça, quarto de graça, o melhor celular de graça, tudo de graça. Não faz o mínimo esforço. Cria-se um egoísta. E quando esses pais ficarem idosos, eles não vão cuidar de vocês. Escuta o que eu estou te falando. Poucos vão cuidar. Então você precisa colocar valores, você precisa incentivar teus filhos a se esforçar para ganhar. Tudo de graça não damos valor. Não damos valor quando a coisa é muito fácil, quando a coisa é de graça. Só que essa educação, ela precisa começar desde pequeno. Teu filho está com 15 anos, 17 anos, 18 anos, agora tu quer corrigir depois que tu vê um vídeo como esse ou coisa parecida, já era. Já era. Não tem mais jeito.
certo? Agora é colher as consequências. Agora, se eu estou falando para uma mãe, para um pai que tem um filho com 1 ano, 2 anos, aí nós temos aí a formação até 7 anos de idade, então dá para se fazer um trabalho real, um excelente trabalho, uma excelente educação. Dá para inculcar os princípios. Princípio de honestidade, de verdade, de sinceridade, de transparência, de autenticidade, diálogo, responsabilidade. Como é que você quer formar um filho responsável se ele não tem nenhuma responsabilidade? Ah, mas ele já tem a de estudar, mas só isso não é o suficiente. E quando você coloca a responsabilidade de estudar, você não incentiva ele a se esforçar. E todo esforço é importante ser gratificado. O filho passou de ano, boas notas, etc. Precisa ser gratificado, é importante. Não passou de ano, não tem gratificação. Então, eu espero que você comece a refletir profundamente. Como é que você está educando a sua filha? Como é que você está educando teu filho? Eles irão produzir ou eles serão filhos sanguessuga? O filho sanguessuga é aquele filho que ele fica atrelado a pai e mãe devido à educação. E aí começa a namorar e tudo, bacana. Como tem tudo de graça, não tem esforço nenhum. Ninguém fala para ele que, olha, se tu fizer um filho, tu vai ter que arcar, tu vai ter que trabalhar para sustentar. Ninguém falou isso. E aí no namoro muito gostoso, legal, bacana, bora fazer sem camisinha que é mais gostoso, e etc. E aí aparece um outro ser humano. É fabricado um outro ser humano de forma inadequada. E falar em produção de seres humanos de forma inadequada é um assunto para um outro vídeo. Porque a coisa está feia, né? O que tem de crianças sendo fabricados com 2 cérebros cheio de cocaína, cheio de maconha, álcool e etc. não é brincadeira. E como é que queremos ter pessoas saudáveis dessa forma? Muito bem. E aí agora esse menino tem um filho. Tem uma namorada que não é esposa, é namorada. Agora se torna imediatamente, da noite pro dia, esposa. E esse pai, da noite pro dia, é pai, e ela mãe. E tem um quartinho aqui, coloca dentro de casa. E ele começa a sugar, né? Sanguessuga, tem tudo, aí os pais dão tudo para o bebê e etc. E que legal, que bacana, e romantiza tudo, que legal, faz outro filho. Por quê? Porque não tem esforço, não tem trabalho nenhum. Até o processo educacional é feito pelos avós. E aí nós temos 2 seres humanos. E a família está ficando grande, legal, que bacana. Esse filho nunca vai voar com as próprias asas, porque os pais cortaram as asas. Não incentivaram eles a voar com as próprias asas, nem criou asa, nem se desenvolveu. E aí nós temos mais 4 seres humanos que estão sugando esses pais, só que esses pais não são eternos. Esses pais não são eternos.
E aí, como é que vai ficar o futuro dessa nova família quando esses pais morrerem? Existem famílias que fazem um aglomerado de casas em um terreno só, é de um filho, do outro filho, do outro filho, do outro filho. Gera uma fofocada louca. É preciso ter distanciamento de certas famílias, é preciso ter limites. Mas a situação financeira e outras coisas mais colabora, né? Força, melhor dizendo, as famílias a começarem a se unir em uma só casa para a economia. Mas como educar uma criança onde mora com um tio, mora com a tia, mora com a avó, com a avó, tu fala uma coisa, o outro desfaz, tu ensina uma coisa, o outro desfaz, essa criança fica sem figura de autoridade, não sabe quem obedece, que é tanta da gente mandando. Complicado. Tudo porque foi produzido um ser humano na hora errada, no momento errado. Era para estarem estudando os dois e namorando. Não era para se tornar pai e mãe, ninguém. Nessa sequência saudável, né? Mas já aconteceu. Eu estou falando isso porque você que de repente ainda não é pai, não é mãe, você já pega isso aqui e já fica observando que você não pode trilhar esses mesmos passos. Sabe? Criar, educar, dá trabalho, gente. De forma adequada e saudável, dá trabalho. Gasta-se muito tempo. A partir do momento que a criança acorda até ela dormir, é ensinando 24 horas e repete. Ai, Alan, não tenho paciência, então por que tu se tornou mãe ou pai? Ninguém te obrigou. Ah, eu sei, mas eu sei por quê. Por causa da emoção. Ai, porque é gostoso ser pai, é porque é gostoso ser mãe. Ai, eu preciso colocar uma sementinha nesse mundo. Agora sem preparo nenhum, agora sem estrutura nenhuma. Isto é irresponsabilidade. É por isso que nós temos essas mazelas comportamentais na periferia. Eu fico indignado com isso. Eu fico mais indignado ainda com pais que influenciam os filhos a produzir outros filhos. Ai, eu vou cuidar do teu filho, eu vou cuidar desse netinho maravilhoso. Está errado. Filho é para ser cuidado por pai e mãe, ponto final. Isso é muito triste. Fora que tem adolescentes, mulheres, certo? Que produz filho para ganhar pensão, para ser sustentada com a pensão. Isso é comum hoje em dia. Usar um ser humano como um objeto para ganhar dinheiro. Isso é a coisa mais comum que existe. Aí eu pergunto, que mãe será essa que já pensa em namorar com aquele camarada, porque aquele camarada tem dinheiro e etc. E já pensa de repente, eu vou ter um filho com ele, que aí eu já garanto o meu futuro. E o futuro dessa criança, quem vai cuidar dessa criança? É complicado. Então, eu gostaria que você pensasse profundamente. Consulte os profissionais, pergunte. Se vocês estão casando, se preparando para casar e querem futuramente, porque o ideal, quando se casa, é passar 3 a 5 anos só o casal, sabe? Namorando bastante, passeando bastante, usufruindo do casamento. E depois, se tiver estrutura, tem filho. Se não tiver, vai buscar a estrutura. Mas ter filho sem estrutura psicológica, espiritual, física e financeira não é saudável, gente.
Não é saudável. Você vai produzir outros problemas, além de um ser humano, outros problemas. Então, pense profundamente. Se você ainda não tem filhos, faça diferente. Faça diferente do que você está vendo ao seu redor. Se vocês casaram, vocês ganham pouco, vivem de aluguel. Faz diferente. Espera. Controla as emoções. Fabricar um filho é muito fácil. Agora educar não é para qualquer um. Nem todo mundo tem um dom de educação, da paciência. E sempre falo, nem toda mulher nasceu com dom de ser mãe, nem todo homem nasceu com dom de ser pai. A prova é que a gente vê milhares de crianças abandonadas, colocadas em lixo. Essa é a prova. Se quer outra prova? Não. Então faça uma análise se você tem esse dom. Se você não tem, não tenha. Para colocar outro ser humano para sofrer. Para colocar outro ser humano para o crime. Para ser facilmente seduzido por um crime. Porque uma criança na rua, criada na rua, ela é muito fácil de ser seduzida para o crime, para o tráfico. Então preste atenção. Pare um pouquinho e observe, sabe? Ai, esse desejo, ai, esse sonho, essa coisa maravilhosa, ai, que legal, bora fazer um filho. Para um pouquinho. Talvez vocês estão tão contagiados pelos casais ao redor que fica naquela, ai, quando é que vocês vão ter um filho? Meu Deus, vocês não têm um filho? Tem gente que tá lascado com 2, 3 filhos, aí vê vocês 2 sem filhos, aí fica incomodado. Quer que vocês entrem também na merda. Desculpa a expressão. É porque o que tem de criança sofrendo, o que tem de crianças que têm pais vivos, mas são abandonados e são esquecidos, é milhares. Tudo isso por irresponsabilidade. E não vem colocar a culpa em presidente, em prefeito, no cacete A4. A culpa é sua. Poucos os casos de crianças que foram forçadas a serem fabricadas, a serem produzidas. Mas a maioria não. A maioria se quer, a maioria se deseja. A maioria, muitos filhos são produzidos depois de uma noite de cocaína, de álcool e vão para o motel. Muitos filhos produzidos na base da infidelidade conjugal. E aí? Como é que a gente quer produzir seres humanos saudáveis dessa forma? Não tem como. Então, faça uma reflexão profunda. Analise se você tem estrutura para educar uma criança. Se você não tem estrutura, busque essa estrutura. Eu não estou dizendo para você nunca ter um filho. Não estou dizendo isso. Mas se não tem dom, é melhor que não tenha. Viva sozinho. Agora, se você não tem estrutura, busque a estrutura. Você precisa ler, você precisa estudar. Ser pai, ser mãe, você precisa estudar. Até para se casar, você precisa estudar. Você quer namorar, você precisa estudar. O que é namoro? Quais são os meus deveres? Quais são os meus direitos? Entende? Então, faça uma reflexão muito profunda no aspecto de educar um filho. Não é para qualquer um educar uma criança. E aí nós temos todos esses problemas sociais e a maioria deles é por conta de filhos nascendo em lares completamente desestruturados. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.